Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em grossas cortinas, transformando as ruas da cidade em torrentes brilhantes sob os postes de luz bruxuleantes. Emily Carter, uma jovem mãe solteira, com o rosto macilento de preocupação e noites sem dormir, corria pelas poças, agarrada ao seu bebê que tossia fracamente. Suas mãos tremiam, sua respiração era curta, mas seu instinto maternal a impeliu a prosseguir. Em seus olhos brilhava um terror que nada conseguia acalmar. Seu filho, Liam, fora vítima de um grave envenenamento acidental, e os hospitais mais próximos estavam lotados. Seus gritos de socorro foram recebidos com portas fechadas, enfermeiras apressadas e médicos balançando a cabeça em sinal de impotência. Cada segundo parecia uma eternidade. Foi então que ela avistou uma figura elegante sob o toldo de um grande hotel, longe da agitação da cidade. O homem, um milionário conhecido por seu império financeiro e filantropia discreta, estava ali, olhando para a chuva como se a contemplasse em vez de suportá-la. Emily, desesperada, correu em sua direção, encharcada até os ossos, e suas palavras saíram precipitadamente. Por favor, salve meu bebê, eu imploro. O olhar do homem pousou sobre ela e sobre o pequeno Liam. Um silêncio pesado, quase irreal, se instalou. Aquele olhar não era frio ou distante como se poderia esperar de um homem de sua posição. Era atento, quase humano, repleto de uma curiosidade e compaixão inesperadas. Sem dizer uma palavra, ele gesticulou para que Emily o seguisse, seus gestos calmos e seguros contrastando com o pânico da jovem mãe. Naquele exato momento, Emily sentiu um vislumbre de esperança pela primeira vez em horas. A chuva continuava a cair ao redor deles, mas naquele olhar, tudo parecia possível. A riqueza e o poder do homem não importavam mais, o que importava era a escolha que ele acabará de fazer. Estender a mão a uma mãe em sofrimento e talvez salvar a vida de seu filho. Emily Carter ofegava enquanto corria pela calçada escorregadia. A chuva penetrava em suas roupas, grudando seus cabelos molhados no rosto cansado. Em seus braços, Liam, seu bebê de 6 meses, tremia com as mãozinhas cerradas. Cada respiração da criança parecia mais superficial que a anterior, e o pânico de Emily aumentava a cada segundo. Ela finalmente avistou a luz quente vinda do toldo do prestigiado hotel da cidade. As portas automáticas se abriram diante delas, e ela correu para dentro, encharcada e ofegante. Lá estava um homem, impecavelmente vestido apesar da chuva, com o cabelo preto levemente úmido e o olhar penetrante fixo nela. Por favor, Emily sussurrou com a voz embargada. Meu bebê, ele está doente, não tenho para onde ir. O homem não respondeu imediatamente. Olhou para o pequeno Liam que tossia fracamente com os olhos semicerrados. Emily sentiu uma onda de desespero crescer dentro dela. Ela esperava ser empurrada para longe, ser tratada como uma histérica. Mas houve um longo, quase solene silêncio antes que ele se ajoelhasse ao lado dela. Calma, disse ele finalmente com a voz grave mas gentil. Mostra-me o que há de errado. Suas mãos, grandes, mas surpreendentemente delicadas, seguraram o bebê com delicadeza. Emily sentiu uma estranha sensação de segurança, apesar da situação crítica. O homem rapidamente checou o celular e ligou para um número que parecia saber de cor. Poucos minutos depois, 2 paramédicos chegaram ao saguão, rápidos e eficientes. Você vai nos ajudar? Emily perguntou com lágrimas escorrendo pelo rosto. O homem assentiu com o olhar ainda fixo em Liam. Ele não estará sozinho. Eu cuido de você. Enquanto os paramédicos levavam o bebê, Emily sentiu uma estranha sensação de gratidão misturada à curiosidade. Quem era aquele homem que, no meio de uma noite chuvosa, acabará de se tornar a única esperança para seu filho? E ela não tinha ideia de que esse encontro mudaria sua vida para sempre. A ambulância cortou a chuva torrencial, sirene soando na noite silenciosa. Emily segurava a mão do milionário, com o coração ainda tomado pelo choque e pela gratidão. Ele insistira em acompanhá-la ao hospital, recusando-se a deixá-la sozinha com o bebê. No corredor escuro do pronto-socorro pediátrico, Emily tremia de fadiga e ansiedade. Cada barulho, cada movimento parecia amplificar seu estresse. Liam estava em uma maca, enrolado em um cobertor úmido, com os olhos semicerrados e a respiração ofegante. Os médicos se moviam rapidamente, avaliando o bebê com movimentos rápidos e precisos. O homem estava ao lado dela com uma expressão concentrada, mas estranhamente calma. Emily, exausta, não conseguia conter a voz. Eu nem sei como te agradecer. Ele virou a cabeça em sua direção, seus olhos escuros e profundos, quase reconfortantes. Não precisa me agradecer. Eu só fiz o que era certo. Agora concentre-se nele.
Os médicos levaram Liam para uma sala de exames, e Emily correu atrás deles. O milionário caminhou com ela, revelando um lado inesperado de sua personalidade, a empatia. Naquele mundo muitas vezes cruel e materialista, ele parecia um refúgio, uma presença firme diante do caos. Uma hora se passou como uma eternidade. Os médicos conversavam em voz baixa, trocando termos médicos que Emily mal entendia. Então, finalmente, uma das médicas, uma mulher de aparência gentil, mas confiante, dirigiu-se a Emily. Seu bebê sobreviverá, mas ele precisa de repouso e cuidados constantes. Você deve manter a calma e seguir nossas recomendações à risca. Um peso imenso caiu sobre os ombros de Emily. Ela respirou fundo, olhando para o homem ao seu lado. Ele lhe deu um leve sorriso, mas havia uma intensidade quase incomum em seu olhar, como se estivesse assumindo a responsabilidade de cuidar daquele bebê frágil. Pode contar comigo, murmurou ele. Ficarei aqui o tempo que for preciso. Emily sentiu um calor crescer dentro de si, uma mistura de esperança e alívio. Ela tinha acabado de conhecer um homem que, sem compromisso, escolhera entrar em contato com ela na sua pior noite. E ela sentia que aquele encontro era apenas o começo de algo maior, algo que iria além da simples gratidão. As luzes fluorescentes do hospital lançavam uma luz fria sobre o rosto cansado de Emily. Sentada em uma cadeira ao lado da pequena cama onde Liam finalmente descansava, ela passava a mão na testa do bebê, ainda quente dos cuidados. O milionário, ainda ao seu lado, observava a cena com concentração silenciosa. Depois de alguns minutos de silêncio, Emily finalmente quebrou o gelo. Eu não sei como você chama. Ele deu um sorriso leve, quase tímido, surpreendente para um homem de sua posição. Meu nome é Alexander Reed. Emily assentiu, ainda em choque. Ela se lembrava de seu comportamento impecável, de seu terno impecável e daquela aura de controle absoluto. E, no entanto, agora, sentado ali naquele corredor do hospital, ele parecia vulnerável de uma forma que ela jamais imaginara. Alexander, obrigada. Você não precisava fazer isso. Ele balançou a cabeça gentilmente. Às vezes, fazer a coisa certa não exige explicação. Mas fico feliz por ter ajudado. O silêncio voltou a reinar, mas já não era opressivo. Emily notou detalhes que não vira na chuva, a maneira como os olhos dele revelavam cansaço acumulado, a gentileza em seus gestos ao tocar o pequeno Liam, a paciência infinita que demonstrava ao responder às suas perguntas. Enquanto conversavam, uma enfermeira entrou e lançou-lhe um olhar rápido. Senhora Carter, o médico quer vê-la em seu consultório. Emily se levantou, mas Alexander colocou a mão em seu braço. Eu vou com você. No consultório, o médico explicou em detalhes as medidas a serem tomadas para garantir a saúde de Liam. Emily anotou cada palavra com as mãos trêmulas, mas determinada. Alexander observava atentamente, às vezes fazendo perguntas pertinentes, demonstrando que não se contentava em permanecer como espectador. Após a consulta, ao saírem para o corredor, Emily ousou fazer a pergunta que estava queimando em seus lábios. Por que me ajudar, Alexandre? Você nem me conhece. Ele olhou para ela seriamente, mas uma centelha de sinceridade cruzou seus olhos. Porque, às vezes, ajudar alguém em perigo não exige um motivo. E, eu sei como é se sentir impotente. Emily sentiu o coração apertar. Por trás da fachada de riqueza e poder, Alexander Reed carregava suas próprias feridas, suas próprias lutas invisíveis. Ela percebeu que aquele encontro na chuva não era um mero encontro casual, mas talvez o início de uma conexão que mudaria a vida de ambos. Entretanto, fora do hospital, a cidade continuava a girar. E ambos não sabiam que obstáculos inesperados já estavam a caminho para testar sua determinação e seu vínculo crescente. Os primeiros dias após a hospitalização de Liam foram um teste para Emily. Cada pequeno movimento do bebê, cada respiração, parecia um teste de paciência e coragem. Alexander Reed permaneceu ao seu lado constantemente, cuidando dela tanto quanto cuidava do pequeno. Ele havia se tornado um pilar silencioso em sua vida, e sua presença lhe proporcionava uma segurança que ela jamais conhecera. Certa manhã, enquanto Emily preparava Liam para um check-up, uma enfermeira entrou correndo. Senhora Carter, há um pequeno problema com os resultados dela. Precisamos fazer alguns exames adicionais. O pânico tomou conta de Emily imediatamente. Sua respiração se acelerou, suas mãos tremiam. Alexander gentilmente colocou a mão sobre a dela, olhando-a diretamente nos olhos. Calma. Estou aqui. O que for preciso, faremos juntos. Na sala de exames, Liam estava cercado por médicos e enfermeiros, cada um realizando seu trabalho com precisão. Emily não pôde deixar de apertar a mão de Alexander. Ela percebeu que, além de assistência material e financeira,
ele oferecia algo muito mais raro: apoio emocional inabalável. Os resultados finalmente saíram. Felizmente, a complicação não era grave, mas exigiu mais alguns dias de monitoramento. Emily sentiu um enorme alívio, e Alexander abriu um sorriso genuíno, algo raro em seu rosto normalmente impassível. Mais tarde, sentada na sala de espera do hospital, Emily finalmente se permitiu falar sobre sua vida, seus medos e seus sacrifícios criando Liam sozinha. Alexander ouviu sem interrupção, sem julgamento. Você é incrivelmente forte, Emily, disse ele suavemente. Eu entendo por que Liam sobreviveu até aqui com você. Essas palavras tocaram Emily profundamente. Pela primeira vez em semanas, ela se sentiu vista e compreendida, não apenas por sua angústia atual, mas por tudo que havia suportado para proteger seu filho. Ao finalmente deixarem o hospital para uma curta viagem de volta para casa, Emily sentiu uma estranha familiaridade crescer entre elas, um vínculo silencioso, porém poderoso. No entanto, mal sabia ela que esse vínculo logo seria testado por forças externas. Pessoas que não entendiam que um simples ato de compaixão poderia mudar o curso de várias vidas. De volta a casa, Emily tentou retomar alguma rotina. Liam dormia tranquilamente em seu berço, mas ela sabia que essa paz era frágil. Alexander, fiel à sua promessa, insistira em ficar o tempo que fosse necessário, cuidando deles com atenção discreta, mas constante. No entanto, todos os gestos gentis logo atraíram a atenção de algumas pessoas. Naquele bairro onde a curiosidade e os boatos circulavam rapidamente, ver uma jovem mãe sozinha com um homem tão poderoso despertava perguntas, julgamentos e comentários maliciosos. Uma tarde, enquanto Emily tentava preparar uma mamadeira, uma vizinha se aproximou com um sorriso condescendente. Ah, então ele é o cara rico que está te ajudando. Sabe, algumas coisas custam caro. Emily sentiu o sangue gelar. Já tinha preocupações demais com a saúde de Liam sem ter que lidar com as insinuações do vizinho. Alexander, que estava presente, interveio com calma, mas firmeza. O que fazemos não tem nada a ver com dinheiro ou dívidas. Trata-se simplesmente de fazer o que é certo. A voz de Alexander, firme mas respeitosa, silenciou o vizinho. Emily sentiu uma onda de gratidão e admiração por ele. Percebeu que sua presença não era apenas uma ajuda material, mas um verdadeiro apoio moral e emocional. Aquele dia revelou uma verdade para Emily. Proteger Liam não era apenas uma batalha contra a doença ou tempo, mas também contra o olhar alheio, contra julgamentos e mal-entendidos. Alexander, com sua força silenciosa e determinação, parecia ser a única luz naquele caos. Enquanto observavam Liam dormir naquela noite, Emily ousou fazer uma pergunta que ela não ousara fazer o tempo todo. Por que eu, Alexander? Por que Liam e eu? Ele olhou para ela por um longo tempo, seus olhos escuros e profundos cheios de sinceridade. Porque às vezes a vida nos coloca onde precisamos agir. E acho que você e o Liam precisavam de mim, tanto quanto eu precisava de vocês. Emily sentiu o coração apertar. Havia algo mais nas palavras dele, algo que ela ainda não entendia completamente, mas que sinalizava que a história deles havia tomado um rumo inesperado. E lá fora a chuva continuava a cair, como se quisesse nos lembrar que mesmo na escuridão, uma luz sempre pode surgir. Poucos dias depois, quando Emily achou que finalmente estava respirando, Liam voltou a ter febre. Seu corpo pequeno e frágil tremia sob as cobertas, e cada gemido partia ao coração da mãe. Emily sentiu o pânico aumentar, suas mãos trêmulas procurando desesperadamente por um termômetro, remédio, qualquer coisa para acalmar seu bebê. Alexander, que havia permanecido fiel às suas promessas, correu imediatamente. Observou Liam com uma calma impressionante, medindo sua temperatura, verificando sua respiração e ligando imediatamente para o hospital em busca de orientação. Emily, com lágrimas nos olhos, só conseguia observar seus movimentos precisos e seguros. Precisamos voltar, disse ele, suave, mas firmemente. Eu vou com você. Vamos garantir que ele receba todos os cuidados necessários. Na ambulância a tensão era palpável. Emily agarrou a mão de Alexander, sentindo medo e uma estranha sensação de segurança. Ela percebeu que sua vida havia mudado desde aquela noite chuvosa em que implorara por seu bebê. Alexander não era mais apenas um benfeitor misterioso. Ele havia se tornado um aliado, um protetor, quase um membro da família. No hospital, os médicos confirmaram que Liam precisava de mais observação. Emily, exausta, mas aliviada por ver os profissionais assumirem o controle, sentiu a mão de Alexander em seu ombro. Ele vai ficar bem, Emily. Vamos superar isso juntos. Naquela noite, quando Liam finalmente dormiu, cercado de carinho, Emily e Alexander sentaram-se na sala de estar do hospital.
Pela primeira vez em dias conversaram sobre assuntos pessoais, sobre suas vidas antes daquela provação, seus medos e sonhos. Emily sentiu uma conexão se formar frágil, mas profunda. Alexander, apesar de seu mundo de luxo e poder, compartilhou um momento de pura humanidade com ela. As paredes invisíveis entre seus mundos estavam lentamente se desintegrando, substituídas por confiança e respeito. Mas mesmo naquele momento de calma, Emily sentia que a vida não as deixaria sozinhas tão facilmente. Desafios maiores, segredos do passado e julgamentos externos já estavam em ação, prontos para testar não apenas sua coragem, mas também o vínculo que se formava entre elas. A vida começava a retomar o ritmo para Emily e Liam, mas a tranquilidade durou pouco. Um boato começou a circular na vizinhança. A jovem mãe com o milionário, deve haver algo por trás de tudo isso. Emily sentia os olhares dos vizinhos e os sussurros nas lojas como agulhas em sua pele. Certa tarde, enquanto ela saía para passear com Liam, uma vizinha de repente se aproximou com um tom acusatório. Sabe, algumas coisas na vida têm um preço alto. Eu me pergunto o que ele espera de você. Emily sentiu a raiva e a frustração aumentarem. Mas antes que pudesse responder, Alexander apareceu ao seu lado. Ele ficará preocupado quando ela não voltou para casa e discretamente seguirá seus passos. Sua presença imponente e calma imediatamente fez com que a vizinha recuasse. O que você diz é irrelevante aqui, disse ele com firmeza. O que importa é o bem-estar desta mãe e de seu filho. O vizinho, surpreso com a confiança dele, gaguejou algumas desculpas antes de se afastar. Emily olhou para Alexander, comovida com sua proteção silenciosa. Ela percebeu que não era apenas sua riqueza que o tornava poderoso, mas sua integridade e coragem diante da injustiça. Naquela noite em casa, Emily confidenciou seus medos. Estou com medo, não só pelo Liam, mas por mim mesma. As pessoas julgam, cochicham, e eu me sinto vulnerável. Alexander pegou a mão dela e apertou-a suavemente. Eu sei, mas vamos superar isso juntos. Você não está mais sozinho, e eu não vou deixar ninguém te machucar. Na quietude da noite, Emily sentiu verdadeira segurança pela primeira vez em muito tempo. Ela sabia que, apesar dos olhares e julgamentos, podia contar com Alexander, mas também sentia que o mundo exterior não as deixaria em paz. Essa proteção tinha seu peso e provações mais difíceis se aproximavam no horizonte. Uma semana após o incidente do boato, uma nova crise surgiu. Liam começou a apresentar sintomas incomuns, febre alta e fraqueza alarmante. Emily sentiu o coração apertar. Cada respiração do bebê parecia uma luta pela sobrevivência. Alexander reagiu imediatamente, mantendo a calma apesar do pânico que sentia em Emily. Ligou para médicos, marcou consultas de emergência e garantiu que Emily estivesse sempre ao lado de Liam. A presença dela não era mais apenas reconfortante, era vital. No hospital, os médicos confirmaram que Liam precisava de tratamento intensivo e monitoramento constante por vários dias. Emily sentiu o medo crescendo dentro dela, mas Alexander a apoiou firmemente. Nós vamos superar isso, Emily. Nada vai nos destruir se ficarmos juntos. Essas palavras ressoaram no coração de Emily. Pela primeira vez, ela entendeu que esse vínculo com Alexander era mais do que apenas uma gratidão passageira. Eles agora eram uma equipe, unidos pelo amor por Liam e por um respeito mútuo que se estendia muito além de seus mundos diferentes. As horas seguintes foram difíceis. Emily permaneceu ao lado da cama do filho, segurando sua mão, enquanto Alexander coordenava os cuidados. Conversava com os médicos e se certificava de que tudo corresse bem. O vínculo entre eles, nascido da urgência, estava se transformando em algo sólido e reconfortante. Quando a noite caiu e Liam finalmente começou a se acalmar, Emily sussurrou. Eu não sei o que faria sem você. Alexander olhou para ela gentilmente, seu rosto expressando uma rara vulnerabilidade. Não precisa mais se preocupar com isso. Estou aqui e ficarei aqui, não importa o que aconteça. Para Emily foi um momento de revelação. O homem que ela conhecera na chuva não era apenas um milionário generoso. Ele havia se tornado seu aliado, sua força e talvez, seu futuro. Mas lá fora, a cidade continuava a girar, e desafios ainda mais inesperados estavam se formando, prontos para testar não apenas sua coragem, mas também o vínculo frágil e poderoso que acabará de nascer entre eles. A vida finalmente parecia estar voltando a um ritmo mais sereno para Emily e Liam. Alexander continuava presente, cuidando deles com uma atenção quase paternal, mas um novo perigo surgiu, desta vez vindo de fora. Um repórter local, sentindo uma história sensacionalista sobre a jovem mãe e o milionário, começou a perseguir Emily e Liam. Cada saída, cada visita ao hospital, se transformava em um pesadelo.
flashes de câmeras, perguntas indiscretas e olhares curiosos de quem passava. Emily sentiu sua privacidade se esvaindo. Uma tarde, quando ela voltava para casa, Alexandre a esperava na porta com um olhar sério. Emily, você precisa saber. Esses boatos e essa atenção não são triviais. Alguns até buscam nos prejudicar por motivos triviais ou maliciosos. Emily sentiu um nó na garganta. Ela imaginara que o único desafio deles era proteger Liam. Agora ela entendia que a proteção também vinha daqueles que queriam explorar ou distorcer sua história. Não posso deixar isso acontecer, continuou Alexander, com a voz determinada. Ninguém vai tocar no seu filho ou em você. Não enquanto eu estiver aqui. Essa declaração fortaleceu a confiança de Emily. Pela primeira vez, ela sentiu que Alexander não era apenas um protetor temporário, mas um verdadeiro parceiro em sua luta pela segurança e bem-estar de Liam. Os dias seguintes foram tensos. Eles tiveram que evitar certos lugares públicos, lidar com boatos e olhares indiscretos, tudo isso sem deixar de se concentrar na saúde frágil de Liam. Através dessas provações, o vínculo entre eles se fortaleceu, evoluindo de simples gratidão para uma conexão profunda, mesclada de respeito, ternura e total confiança. À medida que Liam recuperava lentamente as forças, Emily percebeu que essa provação externa, por mais estressante que fosse, havia revelado a força e a lealdade de Alexander. Ele não era apenas um herói improvisado na chuva, havia se tornado um pilar em sua vida, e ela sabia que podia contar com ele, acontecesse o que acontecesse. Mas o teste final, aquele que testaria seus corações e coragem, ainda não havia chegado. O sol nascia timidamente sobre a cidade, lançando uma luz suave através das cortinas do apartamento de Emily. Liam dormia pacificamente em seu berço, seu pequeno peito subindo e descendo calmamente. Após semanas de medo, birras e noites sem dormir, ele finalmente parecia curado, como se cada provação tivesse sido um prelúdio para aquele momento de paz. Emily sentou-se ao lado dele, com os olhos brilhando de emoção. Alexander estava ao seu lado, olhando-a com uma ternura que Emily nunca vira no rosto de um homem em seu mundo. Conseguimos, Emily sussurrou com a voz cheia de alívio. Alexander se aproximou, ajoelhou-se ao lado de Liam e colocou a mão gentilmente em sua cabeça. Sim, e você conseguiu. Você é incrivelmente forte. Mas conseguimos juntos. Os últimos dias de angústia, os rumores maliciosos, os testes médicos, tudo parecia distante agora. Emily percebeu que esses testes haviam forjado algo inesperado mas poderoso, um vínculo inquebrável entre ela e Alexander. Ele se virou para ela e gentilmente pegou suas mãos. Emily, eu sei que nossas vidas vêm de mundos diferentes, mas estas semanas me mostraram uma verdade simples: eu quero estar ao seu lado e ao lado do Liam. Se você me deixar. Os olhos de Emily se encheram de lágrimas, uma mistura de alegria, alívio e amor. Ela sentiu, incapaz de falar, mas seu sorriso dizia tudo. Alexander sorriu de volta, uma rara expressão de pura felicidade iluminando seu rosto normalmente impassível. Ele se inclinou gentilmente para beijar a testa de Emily, um gesto terno e protetor, selando silenciosamente a promessa de um futuro juntos. Liam se mexeu levemente em seu sono, como se abençoasse aquela união silenciosa. Emily sentiu um calor profundo enchê-la. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu segura, amada e pronta para encarar o futuro. Lá fora a chuva havia parado há muito tempo, dando lugar a um amanhecer claro e brilhante. Para Emily, Alexander e Liam, era o símbolo perfeito de um novo começo. Depois do medo, dos obstáculos e da incerteza, finalmente veio a luz. E essa luz, suave mas brilhante, prometia um futuro cheio de esperança, proteção e amor.